Professor Sidney, na sua aula mais cedo, o senhor falou algo sobre a intuição, eu não me lembro se era uma virtude natural ou um dom. Eu queria perguntar ao senhor o que é a intuição e como ela acontece em nós psicólogos. Olha só, ótima pergunta. A intuição, o modo humano de conhecer a realidade é por abstração. Isso significa o seguinte: o nosso intelecto abstrai o conceito das coisas que os sentidos perceberam. Esse é o modo ordinário. Ordinariamente, nós olhamos para um copo, já aprendemos no passado o que é um copo, a memória entra em jogo e o conceito é resgatado. Mas, em algum momento, abstraímos a ideia de copo deste ou daquele copo. Então, este conhecimento nosso é abstrativo. E o que indica o seguinte: não temos a intuição fulgurante da essência das coisas sem que as informações passem pelos sentidos. Então, toda a intelecção, todo o entendimento passa, de alguma maneira, pelo aparato sensitivo. Seu demônio. Isso é uma doutrina aristotélica, a teoria da abstração ela tem uma raiz aristotélica. Isto posto, o que a escola tomista diz é o seguinte: em primeiro lugar, já que o nosso conhecimento é abstrativo, a única intuição em sentido estrito que nós temos é a dos sentidos com a informação que os sensíveis próprios de cada um deles nos dá. Então, não temos a intuição intelectual direta da essência das coisas, nem dos estados de ânimo de uma pessoa, nem dos nossos próprios estados. Nós temos uma zona de sombra, de desconhecimento com relação até às nossas próprias emoções. Muitas vezes são frustrações que estão ali num âmbito quase subconsciente, etc. Então, nós não conhecemos intuitivamente nem o nosso próprio estado da alma. Isto posto, o que as pessoas vulgarmente chamam de intuição, às vezes estamos conversando com alguém, aí a pessoa tem uma sacada e parece que entendeu a situação, foi ao âmago de uma outra pessoa, de um problema, de uma circunstância, etc. O que dizem os tomistas? Na verdade, ela, como diz o bom ditado, para bom entendedor, meia palavra basta. O que ela teve a capacidade de discernir aquela realidade com pouquíssimos elementos. Mas houve informações prévias que passaram pelo seu aparato sensitivo. Então, aqueles, por exemplo, grandes diretores espirituais, não são psicólogos, mas são diretores de alma, eles, às vezes, conhecendo aquela alma que se coloca à mercê do seu trabalho bem, eles, com pouquinho, eles enxergam longe. Então, no caso de um psicólogo, é muito importante para ele ter um trabalho efetivamente com resultados eficazes, melhor dizendo, que ele primeiro conheça quais são as potências da alma humana, em sentido geral. Conheça minimamente como se dá a aplicação dessas potências às circunstâncias de vida. É óbvio que o católico dirá: bom, nós podemos, por uma graça divina, ter uma revelação de uma verdade a respeito de nós mesmos, do mundo exterior, da política, de outra pessoa, etc. Mas o Edmund Husserl, que foi um filósofo pai da fenomenologia, ele dizia que o modo humano de conhecer a realidade é assim: a gente suspende o juízo, é o conceito de epoquê. Eu suspendo o juízo e, por um atalho pré-cognoscitivo, ou seja, sem usar a inteligência, nós chegamos à essência de um ente. A Santa Teresa Benedita da Cruz, Edith Stein, então aí as carmelitas que não nos deixam mentir, ela foi secretária do Edmund Husserl e descobriu Santo Tomás e viu que Santo Tomás trazia respostas que a fenomenologia jamais traria. E ela viu perfeitamente que esse conceito de epoquê, de suspensão de juízo, é contra-evidencial, é contra as evidências. Porque nós não temos essa evidência. Se alguém puser aqui um veneno neste copo d'água e eu chegar do banheiro, eu não vou olhar o copo e ter a fulgurante visão de um copo envenenado. Precisaria passar por um reagente químico para entender qual é a qualidade da água.
Então, esse reagente faz instrumentalmente o que fazem os nossos sentidos com relação à inteligência. Então, isso quer dizer que devemos não buscar esse discernimento mais fino e instantâneo? Claro que não. Devemos sim. Por isso que eu me lembro quando conversamos, eu e o Rafael, nesse período que ele ia lá para casa toda semana, um dia caiu o teto do restaurante na nossa cabeça, literalmente, está gravado, né? Porque o teto caiu do outro lado do restaurante. Eu falei, vamos continuar ali, não vai cair do lado de cá, né? Foi exatamente assim. Eu falei, pô, né? Deixa o teto cair, né? A gente está falando de coisa importante, estamos falando de teto celeste, né? Tetos mundanos, né? Mas desde aquela época nós já falávamos eu já esboçava algo com o Rafael do que seria uma técnica, né? Que implicavam certa pesquisa, quase que ao modo de um não digo interrogatório que soa policial, né? Mas de perguntas e respostas com relação a cada potência da alma, né? Porque quando nós entendemos, quando fazemos uma autoavaliação daquilo que imaginamos, daquilo que sentimos, daquilo que pensamos, o que nos move ao prazer, por exemplo, em geral as pessoas não fazem uma autoavaliação dos momentos prazerosos, porque o prazer é como uma tendência natural. Fazem, sim, dos momentos desprazerosos para entenderem onde podem mudar para a situação toda alterar-se. Então, assim, intuição, em sentido próprio, estrito, não temos. Porém, temos, sim, esse discernimento profundo, porque quando a pessoa conhece quais são os motivos gerais da ação humana e as inclinações e as tendências, e olhando para uma outra pessoa, conversando com ela, entendendo como ela atualiza no seu dia a dia essas potências, muitas vezes, com pouca informação, chega-se ao âmago da questão. Ao âmago da questão. É óbvio que essa clínica, hoje foi o que eu falei ainda há pouco aqui, ela vai crescer, porque cada vez mais pessoas estudando Santo Tomás vão chegar, isso não para, né? Elas vão chegar a conclusões, pesquisas randômicas serão feitas, estudos, etc. Mas, assim, entendamos que temos limite no conhecimento da alma do outro. Olha, só para não me estender demasiadamente, o Papa Pio XII foi um grande sacerdote, um intelectual, que antes de ser Papa foi um diplomata do Vaticano. Ele tem uma locução que é da década, acho que é de 1948, se não me falha a memória, para psicólogos. Foi um Papa que se meteu em todas as questões que vocês possam imaginar. Corrida de carro, né? Na época era perigosíssimo, porque não tinha esse todo aparato de proteção, né? Então ele qualificava a corrida de automóveis como colocar a vida por motivo fútil em risco, que era um pecado. Como o sujeito que se joga da pedra da Gávea sem asa delta. Tem agora esse esporte super radical, diria o Papa Pio XII. Mas ele diz para os psicólogos, uma alocução belíssima, era um intelectual formidável, o Papa Pio XII, que há limites no conhecimento por parte do terapeuta do âmago da alma daquele paciente, porque existe uma região de intimidade espiritual, entitativa, etc., que pertence só àquela pessoa e a Deus. Então, há uma zona de mistério. Muitas psicologias tentando escavar motivos da ação humana acabam levando as pessoas para o buraco, né? Quem olha muito para o buraco acaba caindo nele. Então, assim, não é porque não somos anjos, o anjo, desculpe mencionar os anjos, o anjo seria exatamente aquele, porque não tem corpo, intui diretamente. Nós temos corpo, precisamos conhecer com o corpo. Um anjo olha para uma coisa, esgota o inteligível da coisa. Um anjo olha para esse copo aqui, já sabe que é um copo, está na espécie copo, qual é o peso exato dele, né, qual é o vidro de que ele é feito, esgota as notas individuantes. Nós, quando olhamos algo, não esgotamos quase nada, né? Vamos aprendendo aos poucos. Isso é assim com as almas também. Mas nós temos um certo vetor intuitivo, né, que é essa abertura para aqueles dons maiores. E, às vezes, temos como um bom médico que diagnostica rápido, né? Certos psicólogos ou certos diretores espirituais, um pouco contato com a alma, como que intuem o seu estado geral de dor, né? Não sei se respondi, porque realmente isso exigiria uma resposta grande. Não, e só para, não sei se eu vou complementar aqui, mas veio algumas coisas na minha cabeça, inclusive vou relatar um fato do passado. Eu estou aqui meio nostálgico agora. O teto já caiu, a gente já falou do teto, a gente já falou do restaurante, enfim. Uma vez eu estava, provavelmente, no restaurante também, né? E o professor Sidney falou o seguinte, né? O maior psicólogo brasileiro é Machado de Assis.
E aí ele falava assim, ele não explicava na hora, né? Aí você ficava assim, como assim, né? Pô, eu era um psicólogo, estava na academia, falar isso para um estudante de psicologia na academia, né? E aí ele falava o seguinte: Machado de Assis conseguia descrever tão bem os seus personagens que ele conhecia da pessoa humana. Então, pegando essa ideia do discernimento, isso vai exigir da gente esse conhecimento do ser humano. Lembra quando eu falo para vocês assim, quantos livros de virtude eu tenho que ler? Lê todos que você puder, porque você vai cada vez mais aprofundando no conhecimento e vai ficar mais sagaz. Tanto mais que vai falar numa parte integrante da virtude da prudência, sagacidade, como a coisa vem. A sagacidade é uma das partes potenciais da prudência. Exatamente. A solicitude, que vem do latim, de duas palavras latinas, solere e titus, que é agir pronto e rapidamente. Sim. Então, o prudente, então, como que intui. Então, quanto mais essa formação... Então, poxa, se o Machado de Assis pode ser considerado, dentro do que a gente está falando aqui, um psicólogo, então ele entendeu de gente. Então, a gente precisa também entender. Muitos, meu Deus, eu estou ansioso, porque eu nunca atendi, o que eu faço? Vai ter que atender. Goste de gente. Isso é fundamental. Né? Assim como há religiosos que dizem amar a Deus para esconder o seu desprezo pelos homens, né? Certamente há psicólogos que caem em abstrações e não se interessam pelos problemas das pessoas. Então, gostar de gente é pré-condição para uma pessoa ser uma boa terapeuta. Sem isso, se é um misantropo, eu detesto gente, estou ali até por um certo sadismo. Faça outra coisa. Quem mais? Alguém? Dou-lhe uma. Vocês podem não xingar também, né? Não, e discordar é muito bom, viu? Eu sei que no ambiente, só antes de você perguntar, no ambiente acadêmico contemporâneo, os alunos não são estimulados a fazer questionamentos ao professor. E se estão fazendo, por exemplo, vou fazer um mestrado, se não fizerem xixi no pinico do orientador, eles são defenestrados, né? Mas aqui no ambiente de Santo Tomás, a objeção é bem-vinda. É bem-vinda, a crítica é bem-vinda. Então, sintam-se à vontade. Às vezes a gente não compreende um certo conceito e tem uma visão diferente, vale a pena expressar, só para deixar consignado isto. Boa tarde. Boa tarde. Vou aproveitar para fazer pergunta e talvez complementar ali alguma coisa que a colega comentou. Eu não venho da psicologia, venho da arte, sou arte educadora, e o que me interessou foi essa ponte de fazer, porque eu via muito da beleza, da ordem no movimento, na dança, na música. Então, isso me trouxe um outro lugar até chegar na curiosidade da psicologia. Então, minha pergunta é, vocês acreditam também, tiveram essa visão ou essa conversa, esse ponto de vista sobre a arte no ordenamento pessoal? Só para esclarecer um pouco, no sentido de experiência pessoal também, Sidney comentou hoje da música, e o Rafael também já me chamava a atenção nas redes por comentar ou postar foto de dança ou falar de movimento. E, enfim, deixar nesse sentido até uma das ideias que eu acredito que é, se a gente está falando de beleza e de ordem, onde é que esse ordenamento vem da descoberta do potencial. Com os meus alunos, eles são crianças, e fiquei muito interessada também nessa questão da pedagogia tomista, no sentido de eles estão correndo super agitados e eu, preciso fazer uma estátua, preciso falar, coloca a mão no coração. O coração está batendo? Porque às vezes a gente esquece até disso, como adulto. Então, imagina as crianças se a gente não ajudar. Enfim, era para saber de vocês um pouco nesse sentido, entre psicologia e arte, para fazer essa ponte. Obrigada. Sensacional a pergunta. A arte é absolutamente necessária como manifestadora da beleza, que é um dos transcendentais da ordem do ser. Nós somos entes que carecem de beleza. Onde não há beleza, há tristeza, há depressão, às vezes até desespero, se a situação da pessoa for estar imersa entre coisas horrendas ou depravadas, etc. A arte, ela pode e deve ser um veículo de manifestação da beleza. Só entendamos, na perspectiva tomista, arte e beleza como coisas, não são conceitos unívocos, não querem dizer a mesma coisa. Para Santo Tomás e para todos os escolásticos, a arte tem uma definição. Eles são craques em definição, né? A arte é recta ratio factibilium, é a reta razão no fazer.
Daí, olhando para essa definição, cheguei à conclusão, uma vez pensando com os meus botões, que a arte é algo difícil de fazer, né? Uma coisa que qualquer um faz, por definição, não pode ser artística. Uma catedral gótica, um movimento da dança muito profundo, que exija do corpo também pré-condições especiais. Então, a arte é a reta razão orientada ao fazer. E, se o fazer ele se aperfeiçoa, manifesta sempre, em algum grau, a beleza. E a beleza como expressão da própria realidade. Né? Assim como o bom é o ente enquanto é apetecido por nós, essa é a definição de bom. O bom é aquilo a que tudo apetece. Então, e o belo é aquilo que nos leva à contemplação. A definição de contemplação é belíssima também. Contemplar não é só ver. Eu posso chegar lá na Capela Sistina que eu mencionei, ficar olhando para o teto e não contemplar. Santo Tomás diz, contemplar é uma visão seguida de assombro. Você fica assombrado. Aquela beleza toca tão profundamente uma alma que ela tem uma sombra, ela não está só olhando, ela é atingida no âmago do seu ser. Então, assim, uma sociedade em que a arte é quase, ou boa parte dela, principalmente as artes plásticas, né, são as instalações, ela é anticontemplativa. Você vai para um museu, às vezes você vê pessoas fazendo caras de sapientes, né, diante de desenhos horrorosos, como se estivessem contemplando Michelangelo. Entre Michelangelo, né, e alguns dos artistas contemporâneos que eu prefiro não mencionar, há um infinito. Né? O Moisés de Michelangelo, ele deu vida ao mármore. Isso é de uma beleza sublime, assim, num grau de dificuldade extraordinário. Então, a arte ela faz bem para a alma. Sem arte e sem beleza, nós temos uma tendência a defraudar a imaginação, e uma pessoa com a imaginação débil, ela realmente até pode, numa circunstância de vida, encontrar saída por falta de imaginação para um problema. Eu costumo dizer o seguinte, quer ensinar a criança a ter contato com arte? Leia as fábulas. As fábulas de La Fontaine, por exemplo, porque as fábulas, diferentemente de um Harry Potter, por exemplo, o que uma fábula tem de extraordinário? Ela conta uma coisa que não vai acontecer, é a tartaruga conversando com o escorpião, pega uma carona no rio e diz assim, mas não vai me picar. Se você me picar, nós vamos afundar aqui no rio. O escorpião vai lá e pum! Pô, mas você me picou. É da minha natureza. Ou seja, na fábula há uma coisa moral, uma lição de moral. Quando você associa a beleza à responsabilidade, o que se atualiza com a lição de moral, você já dá um vetor de imaginação riquíssimo para a criança. Agora, quando a criança é submetida a uma saraivada de imagens, desde a geração Teletubbies, lembra? Teletubbies é programação neurolinguística, né? Lolo, tink, wink, né? Repete. Né? Até a atual, eu me lembro quando meu filho era pequeno, tinha um desenho chamado Bum de Fora. Era um demônio com a bunda de fora. O demônio era um canalha de estrita observância. E assim, é óbvio que uma criança submetida àquilo como se fosse o natural, ela pode, se não tiver um pai, uma mãe, um responsável por perto para chamar a atenção, olha, esse desenho, né? Isso não é coisa que se faça. Então, assim, a beleza é muito importante, a arte também, a pintura, a dança, a música, mas assim, a grande música. As crianças hoje, os pais não apresentam grande música, né? Uma polifonia, porque se apresentarem, o belo agrada a vista, agrada o ouvido. Não adianta chegar, não, vou ali na favela da Maré no Rio, moro no Rio, vou dar uma bronca, todo mundo está ouvindo a Anitta. Vai surtir algum efeito? Mas eu posso pegar ali uma espala da Orquestra Sinfônica Nacional, levar lá para tocar, vou apresentar beleza. Quando nós apresentamos a beleza nua e cruamente, sempre há um resultado. E entre beleza, arte e psicologia, a conexão, eu diria que é profundíssima. Quantas vezes, né, a gente tem que indicar para o nosso paciente exatamente isso, né? Tipo, vai no concerto, contemple a natureza. Eu atendi uma paciente muito tempo atrás, que o Sidney conhece, realmente estou nostálgico hoje, e eu uma hora falei para ela assim, você mora perto da praia? Ela mora. Então, vai lá, uma horinha por dia, senta lá na areia e fica olhando o mar. E aquilo ali acalmava ela. Então, essa ideia dessa beleza dentro do seu trabalho, dentro dessa beleza verdadeiramente bela, ela é algo que aponta para outro lugar, né? Então, quando você olha
uma catedral gótica, para uma bela música, aquilo dali não está só ali, né? Talvez seja o elemento do mistério, né, que o homem tem, que a gente não vai esgotar, e que talvez a beleza tenha esse elemento. Ninguém me ensinou a olhar para um pôr do sol e falar assim, nossa, realmente minha mãe me ensinou, falou que é bonitão. Agora, não, ninguém me ensinou. Mas de alguma maneira, quando eu olho o pôr do sol, caramba, tem alguma coisa ali, né? A beleza nos impacta mesmo quando não entendemos as razões da beleza. Aquilo que Santo Tomás chama de ratio pulcri, as razões da beleza. Quando nós entendemos, você entra na Catedral Gótica, eu fui a Salamanca, só um parênteses, Rafael, eu quase chorei. É de uma grandiosidade, um negócio impressionante em pedra, aquele gótico em pedra. A pessoa entra ali, pode ser ateia, ela é impactada, a beleza sempre causa um impacto em nós. Agora, se, além do impacto sensitivo, eu começo a entender os porquês de cada coisa que está ali, a harmonia, a ordem, etc., o êxtase se impõe. Se eu olho para um vitral e entendo que cada cor tem um símbolo e tem uma conexão com a realidade espiritual, etc., aquele impacto inicial pode me fazer chegar às lágrimas e até me ajoelhar diante de uma coisa bonita. Eu, quando eu era garoto, tive uma namorada, me ajoelhava antes de dar um beijinho nela. Eu nem vou complementar, depois